E aí, pessoal, Cauã Lamezon aqui de volta com o nosso podcast, tá me analisando. Para você que é a primeira vez que vai estar aí vendo a gente ou ouvindo a gente, eu sou psicólogo, sou mentor de profissionais da saúde e o meu convidado de hoje é um cara que eu tive aí a alegria de conhecer através de um programa aí em comum que a gente participa, que é o Thiago Barreto. Thiago ele vai se apresentar melhor aqui para vocês, mas é um cara muito bom no que ele faz. Hoje, atualmente, ele é CEO de uma empresa que ele vai apresentar aqui para vocês e tem uma trajetória meteórica de sucesso na carreira dele aqui e é um cara que hoje também mentora outros profissionais e tenho certeza que tem muito a agregar para vocês. Tiagão, obrigado pelo convite, cara. Se apresenta para a galera que tá vendo aí ou ouvindo a gente. Quem é Thiago Barreto e o que ele construiu até agora aqui? A gente vai conversar sobre isso aqui hoje, cara. Fala, Cauã. Obrigado aí primeiro pelo convite, pela recepção. Sempre muito disposto aí a trocar uma ideia, agregar nas nossas dúvidas ali. Até fico brincando que Cauã é o cara que costuma dar o soco no queixo da gente assim e fazer a gente acordar para a vida assim. Então, obrigado por isso. Bom, sou o Thiago Barreto. Atualmente eu sou CEO da Bali Participações, que é uma holding que é detentora de um complexo turístico a 80 quilômetros de Brasília, né, que compõe o Bali Park, que é a maior praia artificial da América do Sul hoje. Top. Compõe também o Bali Resort, que é o nosso complexo hoteleiro, e vai compor todo o complexo turístico ali de 1 milhão de metros quadrados de área que a gente tem ali em construção ao longo aí dos 10, 12 anos aí que a gente tem pela frente. Além da minha carreira executiva, eu atuo também como mentor de empresários e gestores que buscam estruturar, profissionalizar e escalar as suas empresas e também tenho uma mentoria de carreira para executivos, cada qual ali no seu momento, cada qual na sua época do ano ali e estou aqui para a gente trocar essa ideia aí. Muito obrigado mais uma vez. Cara, é muito bom, né? A nossa audiência, ela é majoritariamente aí de profissionais de saúde. Então, muita galera da medicina, da nutrição, psicologia também, personal trainer. E eu vou começar a nossa conversa puxando de uma história tua aí que eu já conheço, né? Foi o diretor mais novo da Bodytech. É isso? Porque eu sempre confundo o diretor com o CEO, mas isso aí, diretor mais novo da Bodytech. Bodytech, para quem, enfim, tá escondido aí embaixo de uma pedra na caverna, Bodytech Academia, né? Uma rede de academias de alto padrão. E o Thiago foi o diretor mais novo ali da Bodytech. Antes da gente falar da tua carreira em si, cara, a tua visão de negócio eu acho que é uma coisa extremamente impactante e que pode ajudar qualquer pessoa, desde da nutricionista ou da médica que está ouvindo aqui a gente agora, até o executivo que você já trabalha. Cara, como é que tu vê o mercado do fitness, da saúde, dentro dessa experiência que tu teve ali na Bodytech? Talvez até assim, se tiver algum número que tu lembre, assim, que seja curioso pra gente entender mais do mercado do fitness e da saúde, que é uma ascensão há anos já, e algumas pessoas viram e falam assim, acho que vai começar a cair, vai perder a força. Cara, o que tu, com essa trajetória que tu teve ali, passando pela Bodytech como diretor, o que tu enxerga hoje desse mercado, Thiago? Cara, assim, ó, o wellness, o fitness como um todo, nunca esteve tão grande como está agora, passados-se aí 5 anos de pandemia, né? Na época que eu comecei na Bodytech, lá em 2011, ela estava com a 27ª unidade da rede, expandindo pelo Brasil, e muito se falava, não tinha muito ainda dados concisos no Brasil. Hoje, o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o maior mercado mundial de academias, de wellness como um todo, né? Ó, legal. E falava-se ali que 5% da população brasileira estava matriculada, ora falava matriculada em algum centro esportivo, seja clube, seja academia, ora falava que a população brasileira praticava atividade física. Quando você vai destrinchando ali para alguns estados, o Distrito Federal, por exemplo, é onde eu moro hoje, em Brasília, 40% da população pratica atividade física, é o lugar do Brasil que mais as pessoas praticam atividade física, né? E a grande realidade esse sempre foi o número que o mercado fitness trabalhava até então. O que eu acompanho hoje, 3 anos após a saída, 4 anos na verdade após a saída desse mercado,
é que ele está cada vez mais aquecido, dado-se o boom das academias, das redes de academias. Lá atrás, quando eu comecei, se existia duas redes de academias, três, então umas estavam desacelerando, deixando de existir, as outras, como a Bodytech, por exemplo, estava expandindo, logo depois veio o grupo Smart Fit. Então é um mercado que nunca esteve tão em alta. Eu ainda, obviamente, trabalhei 10 anos nesse mercado, tenho muitos amigos que atuam ainda ali, então não só profissionais de educação física, como da área de gestão principalmente, mas nutricionistas, todo o arcabouço ali que envolve o wellness de certa forma. E assim, Cauã, pelo que eu tenho acompanhado, conversado, nunca esteve tão em alta, nunca esteve tão aquecido e, o mais importante, nunca esteve tão profissionalizado É como está hoje verdade. em dia. E isso é um puta de um diferencial, cara. Uma coisa que me vem de curiosidade dentro disso, né? É uma curiosidade com até uma vontade de entender mais, que é o seguinte: quando, ainda dentro do universo de fitness, a gente tem ali uma Smart Fit da vida, que é uma academia ok pelo que ela se propõe, né? Que tem ali o seu custo ali de mensalidade de R$ 99, se eu não me engano, o plano Black é um pouco mais caro. Aí a gente tem aquelas academias agora tipo Ironberg, né? Uhum. Que elas têm ali aquela coisa mais profissional Exato. do fitness, com matrículas com mensalidades, né, de R$ 300, R$ 400. E quando a gente pensa na Bodytech e outras academias desse mesmo segmento, que a gente está falando assim, em São Paulo tem Bodytech de 900, 1.000, mil e quinhentos R$ 1.200 de reais. mensalidade, 1.500. E aí, esse paralelo que eu quero fazer aqui contigo pra gente trocar de ideia. Muitas vezes eu vejo uma profissional que ela tá tentando vender ali um programa de acompanhamento dela por R$ 2.000, R$ 3.000, e ela jura de pé junto, apesar de eu saber que isso tem a forma de se fazer isso de forma certa, ela jura de pé junto que as pessoas não pagam por isso. Cara, o que que, na tua opinião, leva uma pessoa a pagar R$ 1.500 de mensalidade numa academia como a Bodytech? Onde que estão essas pessoas? Porque acho que essa é uma discussão muito interessante. Tem uma Smart Fit de 99 e tem uma Bodytech de 1.500 e ambas estão cheias. A verdade é essa, ambas estão cheias. O que que tu considera essencial para que uma Bodytech ou algo relacionado à Bodytech consiga vender planos nesse preço, Thiago? Cara, o primeiro ponto é a exclusividade, sensação de exclusividade. É natural que você, quando vá buscar algo para você, primeiro você vai olhar a qualidade, depois você vai olhar o teu poder de compra, para depois você analisar o preço. Aí tem a descrição total de preço e valor. Mas quando você vê uma academia de R$ 1.500 e hoje o que se mais vê é academia de 1.500, 1.800, 2.000 e não somente mais em São Paulo. Agora em Brasília acabou de inaugurar aqui uma rede com essa pegada, que são as boutiques, né? Então o público ele busca a diferenciação, ele busca a exclusividade e ele busca a qualidade, porque veja bem, o preço baixo você dá a falsa sensação de que você vai ganhar mais dinheiro, de que você vai ganhar dinheiro também no volume. E não necessariamente o volume é o que você precisa, é o que você consegue atender e é meio que óbvio que o volume ele não te traz qualidade. Se a gente continuar na comparação aqui da Smart com a própria Bodytech, quando a Smart surgiu lá há 10, 12, 15 anos atrás, ela tinha um objetivo dela muito claro, democratizar o fitness. Por quê? Porque você tinha as academias de bairro que eram horrorosas, todo mundo aqui que tem mais de 30 anos sabe disso, as academias de bairro não tinham suporte de vestiário, nada disso, e aí, consequentemente, que ela vem com o intuito de democratizar o fitness com planos de R$ 29,90 com o conceito da Planet Fitness lá dos Estados Unidos, que é o low cost, e ela deixou muito claro no argumento dela. Tem entrevistas do Edgar Corona que ele fala isso. Não, o objetivo da Smart Fit, lá naquela época, era que a pessoa fosse frequentar uma vez por semana e não ficasse pagando a academia sem ir e perdendo dinheiro. E aí você vem distribuindo o nicho, não consequentemente para você ganhar o dinheiro ou faturar ou se sentir bem ali na experiência,
você vai ganhar no volume. Pelo contrário, porque quanto mais volume, mais necessidade de atendimento, mais necessidade de Suporte. suporte, e às vezes você não aguenta. E quando você vai fechar a conta, você vai ver que não é na R$ 29,90. Então, para você ter 1.000 alunos, você faturava, né, R$ 290 mil. A conta fechava? Cara, não. E ainda hoje, quando você vai pegar essas academias low cost, você vê que tem que ter um volume muito grande, 6.000, 4.000, 5.000 alunos no giro. E aí você tem as academias de bairro que foram diminuídas ou zeradas, hoje até Será? voltaram melhor. Você passou a ter o mercado premium e depois veio o mercado boutique, que aí vem a questão do ticket alto, que é o seu público, ele quer exclusividade. Ele não vai contestar muito aquilo que você está entregando no sentido do tipo, eu estou pagando, eu tenho direito. É muito pelo contrário, é o outro lado É um da, cliente melhor, né? É um um cliente melhor. cliente muito melhor. É óbvio que a partir do momento em que ele está pagando algo muito mais alto do que aí ele está buscando o valor, ele está buscando a experiência, é o teu Claro. papel entregar aquilo dali. Mas a realidade é que o cliente ele quer a sensação de exclusividade, ele quer a sensação de diferenciação, ele quer a sensação de sofisticação, de algo melhor e se sentir bem naquilo dali. E ele acredita mais de verdade quando você vê algo bem precificado, bem posicionado comparado à outra parte, cara. Não, preço é posicionamento total, total. E eu vejo, mesmo. Tem algumas coisas, tá, que acontecem só pra gente elucidar aqui pra galera que tá ouvindo ou assistindo aqui a gente, que é o seguinte. As pessoas têm a ilusão ali que você falou de que eles vender mais barato é mais fácil e talvez até seja, mas não tão mais fácil para que compense. É isso aí. E é entender que se você hoje é um profissional, presta serviço, não é um profissional de saúde, presta serviço, e você se posiciona com preços mais baixos, os teus clientes vão te dar mais dor de cabeça. Muito. Muitas vezes, Thiago, isso é uma coisa que eu trago muito. São 8 anos, cara. São 8 anos que eu trabalho dentro da saúde, né? E eu trago isso, falo, ó, para uma nutricionista, por exemplo. Às vezes, o paciente não consegue seguir o planejamento porque ele não tem como bancar. Às vezes ele até se esforçou ali para pagar o preço que aquela nutricionista cobrou, mas aí ele não consegue comprar um suplemento que ele precisa, ele não consegue comprar as coisas na qualidade que ele precisa. Quando você tem o teu filtro de preço, até a capacidade de gerar resultado do teu cliente é diferente, É isso aí. sabe? Total. Hoje, pô, febre de Monjaro, um monte de peptide, não sei das quantas, e injeção disso, daquilo. Cara, não estou dizendo que esse é o único caminho. Eu gosto muito de trazer esses lados. Dá para ir bem na vida, escolhendo o caminho do low cost e do low ticket? Sem dúvida, a gente tem vários exemplos disso. É um dos jogos que a gente pode jogar. Na minha opinião, Thiago, até quando a gente entra no assunto de mentorias, na minha opinião, quando a gente está vendendo serviço, a melhor coisa que a gente pode fazer para nossa vida é vender caro. Exato. Vender caro. A gente traz o cliente melhor, a gente se protege, sabe? A gente gera mais resultado, tanto próprio quanto para o cliente. Então, uma Cara, e de ganha-ganha. o cobrar caro te exige a ser melhor, te exige a entregar mais, te exige a pensar fora da caixa, te exige buscar diferenciais. Eu, nessa jornada que eu tive de 10 anos, então, obviamente, todo ano eu me deparava com uma leva de profissionais de educação física se formando e, em consequência, também nutricionistas. E Deus teve uma época do boom da formação do nutricionista que eu observava dentro das academias, e aí eu comparava exatamente a realidade do personal. O personal ele acabava de se formar. Brasília você tem uma capacidade de prospecção de clientes de personal muito alta, né? Então o personal ele naturalmente acabava de se formar e ele já tinha dois, três clientes ali. Alguns antes de se formar já conseguem ter, apesar de ser ilegal, mas é a realidade da vida. E aí eles já conseguiam ter ali, só que esse cara, ao isso ele convivendo com personagens que cobravam muito mais caro que eles. Ele, primeiro ato dele, na necessidade, que eu até compreendo às vezes, assim, no desespero de fazer o dinheiro, muitas vezes a pessoa vem de uma condição de vida muito, muito dura,
Mas o primeiro ato é ele cobrar muito barato. E aí o que que acontece? Esse cobrar muito barato vai fazer você encher sua carteira de personal para você fazer volume e você tá ancorando lá embaixo. E depois você não consegue ir subindo. E aí o que É que vai. bem difícil subir, né? Muito Depois. difícil subir. E aí você vai ano após ano vendo o teu cliente que você lá atrás pegou de alguém por cobrar mais barato, saindo de você para ir para alguém mais barato. E aí você está sempre jogando para baixo. A mesma coisa do nutricionista. O meu nutricionista, ele cobra entre 1.500 2.000 reais ali por consulta. E né, essa pelo menos foi a última vez que eu paguei para ele. Ele até me dispensou porque ele falou: você vem para cá sempre fazer jejum intermitente, eu paro de me pagar. Mas eu falo assim, quando eu diferencio o cara cobrando 2.000 numa consulta e o outro cobrando 300 600 reais com retorno, você vai falando assim, cara, aí você começa a olhar a entrega de conteúdo, a entrega de estudo, de identidade, daquilo que ele está falando, ele tá buscando ser diferente através do conhecimento. Esse é o grande ponto. Então eu vejo muito e sempre vi muito isso, Cauã. A área da saúde, principalmente voltada para o profissional de nutrição, para o profissional de educação física, patinando pela quantidade de profissionais que se formam e eles, de certa forma, tentam ganhar, cobrando muito barato, não conseguindo entregar, porque aí quanto mais barato você cobra, mais clientes você vai ter, menos tempo você vai ter para se especializar, se Exato. diferenciar. Então as pessoas não colocam isso na balança, cara. Exatamente. E aí tem coisas que elas são básicas e todo mundo está sujeito a erro, isso é fato. Agora, você manter performance na tua atuação é um buraco que vai mais embaixo. Né? As pessoas talvez elas até queiram ter alta performance, mas o fato é que muita gente deixa a desejar. E vou te dar um exemplo, porque isso acontece mesmo no mercado que é um pouquinho mais premium. Mesmo mercados premium estão vacilando. Total. E aí eles estão perdendo para o quê? Para lugares, estabelecimentos mais caros ainda, só que com uma dose de cuidado muito mais elevada. Eu tô agora no momento de levar meu carro para revisão. Eu tenho um Audi. Eu não consigo falar com a Audi aqui de Santos, cara. Eu tô há 5 dias esperando a resposta dos caras no WhatsApp. Sendo que eu já fiz, ano passado eu fiz lá na Audi, eu gosto de tomar esse cuidado com o carro. A revisão na Audi, aquela revisão de filtro básica, é 2.200, Thiago. Pra quem tá aqui, tá ouvindo a gente e não tem essa noção, cara, você vai pagar quanto aí se você fizer em qualquer lugar? 400 conto, 500 conto. Nem isso às vezes. 2.200 a revisão e eles não me respondem no WhatsApp. O que acontece? Por que eu tô frisando isso? Você que tá ouvindo aqui a gente, entenda o seguinte. Todo mercado possui as suas lacunas. Essas lacunas, normalmente, elas estão sendo de cuidado. Vai ganhar quem cuidar mais e melhor. Eu trago uma frase, não lembro se eu já cheguei a te falar isso, Thiago, mas aí fala agora. As pessoas, elas toleram ter até um resultado mediano se elas estiverem sendo bem cuidadas, mas elas não toleram ter muito resultado se elas sentirem que estão sendo tratadas de qualquer jeito. Então, o que acontece? A pessoa que tem muito resultado contigo, Thiago, mas ela sente que tu ficou distante, ela acha que ela fez aquele resultado sozinha. Olha que loucura. E cara, a experiência do cliente, ela é uma dor tão grande assim das empresas, dos negócios, e que se eu parto do princípio que a minha premissa de gestão, ela sempre é estruturar, profissionalizar. Porque as empresas, os negócios, até no digital, o primeiro ato é vender e você tem que vender mesmo, porque é o vender que paga a tua conta, né? Mas não é Movimenta a vender empresa. de qualquer jeito, por qualquer preço. Se você tiver a oportunidade de, em paralelo a isso, vir trazendo a estruturação, é o melhor dos mundos. E o que você vai fazer para a estruturação? É olhar exatamente aquilo que você acabou de passar aí com a Audi e falar, cara, eu não posso deixar o meu cliente passar por isso. Porque você até compreende, Cauã, uma empresa que está começando patinar na experiência, na jornada do cliente, porque Perfeito. ela está construindo muita coisa ao mesmo tempo ali. Mas você não compreende uma Audi da vida, De jeito né? nenhum.
que cobra 4, 5 vezes mais por uma revisão de 3 horas lá, não conseguir atender, você conseguir agendar, você conseguir fazer nada. E aí é Exato. exatamente o ponto que tem que trazer o próprio profissional da saúde, de novo, agora pegando o gancho, o cuidado que ele tem que ter com o cliente dele na composição da experiência. Porque, veja bem, se a gente hoje tem uma sociedade obesa, se a gente tem uma sociedade que não pratica atividade física, você não adianta pegar o gordo, o obeso, e incentivar ele a ir para a academia, porque ele vai se sentir um estranho na academia sem ele ter a atenção devida, um treinamento específico e sentir parte daquilo dali. E o que você muito vê o cara recebe uma ficha e fica perdido na academia. Ele vai ter vergonha de pedir para tirar dúvida, ele vai ter vergonha de pedir para revezar um equipamento. E aí quando você traz para o nutricionista, para o psicólogo, para um monte de coisa, falta a percepção disso que você falou, assim, do estar bem cuidado. Eu posso até Isso. não ter o, o, o top Um super resultado resultado, exato. exato, mas eu só estou sendo bem cuidado, bem acompanhado. Isso é um puta de um diferencial. Sim. E, cara, de verdade, sim, você atua nesse nicho aí, eu acompanhei a vida toda. Não é um problema somente das empresas, é um problema dos profissionais também. E quanto mais volume você tem, menos você vai entregar esse acompanhamento, esse cuidado. E aí o que vai acontecer? Para o caso do profissional, é a imagem dele, é a marca Sim. pessoal dele que está indo para o ralo, porque a partir do momento que basta um, dois, não se sentirem bem, ele vai replicando isso ali para três e assim vai. Exatamente. É bem complexo. E aí é legal que abre um gancho, que era uma coisa que eu queria trazer junto aqui contigo no podcast, que é o seguinte: uma das coisas que você é muito bom fazendo é justamente a gestão de pessoas, né? E aí, essa conversa que a gente está tendo aqui, é legal que fique claro para a galera que muito do cuidado, claro, vai passar pelo profissional ali principal, pelo expert, mas muito também vai ser por equipe, pelo time. Total. Então eu tenho hoje muitas mentoradas que têm ali 7, 8 funcionários na equipe, né? Ou que começaram agora a fazer suas primeiras contratações, estagiária, secretária e tudo mais, e aí já começa a dar aquelas dorzinhas de cabeça. Quando a gente pensa aqui nesse cenário aqui com a Audi, cara, não é o fundador da Audi que está vacilando comigo. Em certa medida a gente pode até argumentar que seja, mas existe uma peça tática ali na equipe, operacional e tática na equipe, que não está fazendo o que deveria fazer. Lidar com funcionário é uma das maiores dores ali que a minha galera começa a enfrentar. Por quê? Muitas vezes chegam para mim, Thiago, pô, tá fazendo 15, 20 mil no mês sozinho, 30 mil no mês sozinho. Começa a crescer, a gente precisa fazer o quê? Contratar. Começou a contratar, a galera quer voltar, Thiago, quer dar 2 passos para trás, porque é dor de cabeça. Cara, traz pra gente essa tua experiência com gestão de pessoas. E aí eu vou te pedir pra primeiro tu se conter, porque tu tem experiência de lidar com muitos funcionários abaixo de você. Faz primeiro pra gente, antes, né, de chegar nessa experiência mais, né, Volumosa. complexa, volumosa, cara, o que alguém que tá começando agora a ter esses funcionários, ou tem ali ainda uma equipe enxuta, cara, qual que é o ouro da gestão de pessoas para que as pessoas entreguem o trabalho, para que elas se sintam ali conectadas com o negócio? Eu não vou nem entrar no mérito de vestir camisa da empresa, porque eu acho que, né, às vezes é até uma utopia. Mas, primeiro para essa galera que está começando ali com os seus primeiros funcionários, Thiagão, qual que é o ouro da gestão de pessoas na tua visão? Ô, Cauã, muito provavelmente esses seus mentorados, quando vão contratar alguém, o primeiro ato que eles têm é buscar alguém mais novo, por consequência mais barato, né? Início, primeiro emprego, alguma coisa assim, o famoso auxiliar administrativo. E hoje a gente tem uma dificuldade geracional de comportamento, e aí não é um problema da geração, que muito se fala hoje da geração Z, mas é um problema comportamental das pessoas, seja por convivência, seja por criação, seja por N coisas, né? Então a gente não pode dizer que isso é um problema da geração, mas sim é comportamental.
E aí esse é o grande ponto, assim, entender que se você for para a pessoa do primeiro emprego e para pagar mais barato, e essa pessoa não tiver o mínimo de experiência, você já vai ter a primeira dificuldade. Dois, independente de quem você vai trazer, da idade, primeira conversa que você tem que ter com a pessoa, é o que nas empresas chamam do onboard, né? É a roupagem do teu negócio. Olha, eu, Cauã, entrego esse tipo de serviço, eu gosto que os meus clientes sejam atendidos dessa forma, esta é o tipo de comunicação que eu faço, e aí, dentro desses pilares, você vai destrinchando como que vai ser o dia a dia desse funcionário com tudo que ele vai lidar. Então, o próprio funcionário vai ter que entender qual é a agenda e qual é o dinamismo do Cauã, né? O próprio funcionário vai entender que o Cauã ele vai ter que ser muito transparente com ele ali na hora de dar um feedback, de delegar uma responsabilidade, delegar o prazo. E aí o grande ponto é muito natural, porque você foi psicólogo, você fez psicologia e lá na sua faculdade eu acho que não te ensinaram sobre gestão, né? Não te De jeito ensinaram como nenhum. abrir uma clínica, como contratar, como demitir, né? De jeito nenhum. Exato. E aí você vai pegar os profissionais de saúde, é a maior dor. Então, o mínimo de um entendimento sobre gestão de pessoas, e é mínimo, é o básico mesmo ali. A pessoa tem que ter, porque ela vai deixando de ser o profissional da saúde, ela passa a ser um empresário. Ela Isso. passa a ter um negócio. E aí a tendência é que para o negócio crescer, você vai precisar trazer mais pessoas, independente do boom da IA ou não. Você vai depender de pessoas ali. Obviamente, antes você precisava de 10 pessoas, hoje talvez você vai precisar de 3, 4. Mas você vai Ainda precisar. vai precisar. Exato, isso é fato. E aí você vai precisar entender bem como que vai lidar com, primeiro, o perfil que você está procurando, a idade, como que você vai comunicar com ela, como é que ela vai entender a sua chamada de atenção, os deveres dela, o prazo, como é que ela vai entender que o Cauã vai dar uma aula ou vai fazer um podcast no sábado de manhã, que é o dia de folga dela, mas ela tem que sair na sexta-feira e deixar tudo pronto Sim. através da responsabilidade dela. É o poder de comunicação do profissional com o funcionário. E, ó, tu foi na veia, assim, porque eu tô repassando aqui na minha cabeça tanto os problemas que eu tive, quanto problemas que as minhas mentoradas acabam tendo, normalmente é com a galera mais nova. Mas cara, porque a gente tem, hoje fala muito, há uns 2 meses atrás mais ou menos, saiu um vídeo de um empresário num desabafo em que ele falava que não contrataria mais pessoas abaixo de 30 anos, e aquilo ali foi um desabafo. E ele não está errado, porque ele é o dono da empresa, ele escolhe quem ele Isso. quiser trabalhar, não é etarismo, não é nada. Ele escolhe, porque se der errado, se a empresa quebrar, é ele que vai É ficar com o isso. problema ali, entende? Então, a gente tem que sair também desse mimimi, dessa gestão fantasiosa de que se criou, de que a liderança, de que a empresa tem que ser 100% acolhedora, de que você tem que ter os ambientes Google espalhado pela empresa. É isso. Tem que ter tanto que não existe nenhum lugar a não ser da Google, né? É. Salvo uma ou outra exceção, a gente sabe que o iFood hoje consegue operar muito bem isso, mas é uma em 1000 empresas, então a gente compara muito errado. Então, a gente tem um problema geracional de comportamento que é atrelado a isso que o empresário falou de não contratar, vem muito a concepção do corpo mole, né? E se a gente, empresários e gestores, não combater o corpo mole que tem a ver com o comportamento, cara, você está prejudicando o teu negócio como um todo, porque é natural que no meio dessa geração de 20 e poucos anos, porque eu particularmente, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu queria muito, 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 muito ser mais do que aquilo que eu fazia. Não à Exato. toa, hoje aos 39 eu sou CEO há 3. Então, mas eu não posso também comparar e julgar que a pessoa de 20 e poucos anos hoje tem o mesmo pensamento que eu. Porém, é óbvio que nós vamos encontrar naquele volume de pessoas que trabalham com a gente, alguém de 20 e poucos anos que quer muito. Então, se você não souber combater o comportamento inadequado dentro do teu negócio, independente do tamanho dele, você vai matar um potencial colaborador, parceiro, sócio, seja o que for, que vai impulsionar o seu negócio. Porque veja bem, você falou lá,
O fundador da Audi não tem a responsabilidade. Ele é o criador do negócio, ele é a mente brilhante. Ele vem contratando pessoas, gestores e pagando bem para que lá na ponta o Cauã não sofra aquilo dali que está Perfeito, sofrendo, entende? Então, o perfeito. impulsionamento são as pessoas que fazem o negócio acontecer, mas através da liderança. Mas no fim das contas, o fundador, o criador, é a grande alma do negócio. Pois é. E cara, me veio dois pontos assim na cabeça, porque tu tá falando muito de comportamento. E uma das coisas que eu educo a minha galera é o seguinte, acredito que tu já seja formado até nessa escola, mas a gente contrata comportamento e a gente ensina técnica. Exato. O oposto, vocês não têm noção da dificuldade que é você corrigir comportamento, ensinar comportamento, ensinar vontade. Como é que se ensina vontade, Tiagão? Quase ensinar caráter, né? Isso, vou te ensinar a ter... Não, é uma construção que ela começa tão mais lá atrás. Uma das coisas que eu fico mais feliz assim é quando eu tenho muita mentorada nova. E aí bate nisso que a gente tá falando. Você com 20 e poucos anos, eu com 20 e poucos anos, eu acabei de fazer 30. Eu faço agora 31, 22 de dezembro. Mas acabei de fazer 30, né? Vamos combinar? Garoto ainda. Pô, e eu tenho muita mentorada mais nova do que eu e que tá indo super bem. E é importante dizer que essas pessoas, elas são fora da curva. Elas não são a média. Não. E muitas vezes, porque eu já cometi esse erro de tentar me enxergar nessa pessoa mais nova hoje, só que fome que essa pessoa tem? Nenhuma. Eu vi uma vez o Lázaro do Carmo, deve conhecer, né? Ele, inclusive, encontrei ele, né? Ele estava jantando no mesmo restaurante que eu na noite anterior do meu evento, em Alphaville. E o Lázaro, ele falou uma coisa muito interessante sobre a cultura da motivação. Meu irmão, eu te pago, eu não preciso te motivar. Porque perguntaram pra ele, o que você faz com um funcionário desmotivado? Demito? Porque a sua motivação ela tem que ser sustentar a sua família, porra. Pois é, Existe motivação maior do que essa? Então, se você não tem isso. esse tipo de motivação. E, cara, eu tenho um post meu muito antigo, ainda lá quando eu brincava de fazer conteúdos lá atrás, lá aleatório, que eu falo assim: meu chefe não me motiva. E aí eu coloco embaixo: você sabia que ele não tem essa capacidade? Então, é uma utopia que foi criada. Porque é óbvio que as gerações elas mudam, é óbvio que o comportamento ele muda, a linha de pensamento muda. A gente sabe que os nossos pais, avós, foram muito mais exigidos e tiveram que trabalhar muito mais no braçal do que a gente hoje em Isso. dia, né? Tudo certo, mas assim, no fim das contas, a motivação ela tem que ser da pessoa. E aí, cara, de verdade, eu tenho 327 colaboradores hoje. Daqui a um ano e meio eu vou ter o dobro. Só pra você ter noção. E aí eu falo assim, cara, se eu não pegar o Joãozinho, a Mariazinha ali da ponta, que tá corpo mole, desmotivada, isso, cara, qual é a sua motivação? Ah, não sei, cara, então na boa, vai não saber lá fora. É. Porque você tem uma capacidade enorme de contaminar quem tem a motivação, quem sai Aham. de casa disposto, quem quer melhor, quem quer melhorar de vida, quem quer fazer mais, é uma série de coisas. Então, o Lázaro, eu já vi esse vídeo dele também, e ele tá certíssimo. Cara, o que fazer com um funcionário desmotivado? Manda embora, bicho. É. O que fazer com um funcionário com corpo mole? Manda embora. Você não é. Empresa não é ONG. Empresa não é clínica de reabilitação. Eu falo isso o tempo todo. Às vezes o pessoal chega para mim e fala: tá, fulana tá assim, já conversou, já deu feedback, já orientou, já levou, já encaminhou para um médico. Já, eu falei: então não tem o que fazer, porque nós não somos clínica de reabilitação. A gente pode e deve ajudar da melhor forma possível. Às vezes, cara, e de boa, quantas e quantas vezes a gente não desconta o salário do colaborador, que falta uma, duas vezes no mês, três, uma série de coisas, às vezes uma semana, 15 dias, a gente tenta ajudar de alguma forma, mas chega uma hora que não podem confundir empresas com ONG, com clínica de reabilitação, porque não é o nosso papel.
Não Pois é o é. papel do empresário. E aí, mais uma vez, Cauã, independe da empresa de 600 como a minha, Ou de um. funcionário. Isso. Pois é. Porque o Renato Torres, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, quem tem que estar preocupado com a família do funcionário é o funcionário. Exatamente isso. Eu não posso eu me preocupar com o que vai ser da vida dele Nem se conheço o pai, a mãe, a mulher, o filho dele, porra. isso, quem tem que estar, se ele, que tem a família, tá fazendo isso daqui, É então, isso. só que são perspectivas, Thiago, que eu conheço o meu eleitorado. A galera na saúde, ela vem muito já formada quase como numa missão superior, Sim. entendeu? Uhum. Então, muitas vezes o primeiro desafio que a gente tem, Thiago, é fazer, por exemplo, falando dos meus colegas psicólogos, é fazer essa psicóloga ou esse psicólogo não ficar fazendo valor social, porque se deixar o psicólogo só faz valor social. Imagina, e a nutricionista dói igual, médica dói igual. Imagina quando a gente chega no momento de ter esse tipo de postura com o colaborador. Para eles é quase uma ofensa. Total. Parece que você está praticando um crime. Isso, você, nossa, eu tô fazendo mal pro outro, só que é aquilo. Eu gosto de dizer o seguinte: as pessoas elas têm muita facilidade de se botar no lugar dos outros e de dizer assim, coitado dele. Nossa, deixa eu cuidar dele, deixa eu fazer ali por Termina ele. coitadinho. Só que ela não percebe que quando ela tá fazendo isso pro outro, ela tá se colocando numa situação ruim. Por que, que o outro não pode passar por uma situação ruim que ele mesmo cavou, mas você pode passar por uma situação ruim por causa dele? Que loucura é essa? Cara, e ela, na verdade, está fazendo um mal absurdo para outra pessoa. Isso. Entendeu? A preocupação dela é o contrário. Ela fala, ah, mas eu vou fazer um mal. Não, você vai estar fazendo um mal se você não for transparente com ele. Porque eu falo assim, olha, o papel do empresário, do gestor, não é educar. Mas tem momentos que a Sim. gente, infelizmente, tem que ir lá e fazer esse papel que deveria ter sido lá de trás. Mas o grande ponto é quando você não é transparente com o colaborador, pelas atitudes dele, por uma série de coisas, você está não somente se prejudicando, como você falou, mas prejudicando ele mais ainda, porque ele vai sair dali e a tendência é ele ir para outro lugar e fazer pior. E às vezes, e de verdade, aí eu prefiro acreditar nas pessoas, às vezes faz de forma inconsciente. Porque o ambiente, né, da onde ela foi criada, da onde ela cresceu, da onde ela viveu, com quem ela convive, é normal aquilo dali. Cara, eu me recordo, há 10 anos atrás, eu estava esperando para ser atendido numa clínica, e aí, cara, eu tinha duas pessoas à minha frente conversando, eu já era gerente, e eu devia ter meus 26 anos. E aí eu estava ouvindo os dois conversando. E aí um deles falou o seguinte: não, eu tô com uma dor na garganta. Ah, eu vim aqui para pegar um atestado de 3 dias. E aí, cara, se tem uma coisa que eu sou bom é memória visual de fisionomia e do que as pessoas falam para mim. Sem brincadeira, deu mais ou menos 30 e poucos dias, esse cidadão chegou para um processo seletivo. Caraca. E aí a primeira lembrança, quando eu bati o olho, eu falei, conheço essa pessoa de algum lugar. E nada é normal. Daqui a pouco veio, fiz todo o processo seletivo. Quando o cara foi embora, caiu a ficha. Eu falei, é aquele cara que estava na clínica esperando ser atendido para pegar um atestado de 3 dias. E ele não estava doente. E aí é o comportamento. Você imagina, primeiro, se eu contrato esse... E ele até foi bem na entrevista. Mas se eu contrato esse cara, eu estaria indo contra todos os meus valores e eu estaria colocando para dentro da minha empresa alguém que iria contaminar todos os outros e eu, acima de tudo, estaria fazendo um mal danado para ele também, entende? Sim. Então, a gente tem que ajudar, a gente tem que ser humano. Às vezes tem coisas, cara, que a gente sabe que derruba a pessoa mesmo ali e Sim. a gente tem que, de certa forma, ajudar. Mas a gente não tem que se penalizar e, acima de tudo, eu falo,
eu prefiro ser 1000% transparente. Eu prefiro que o Cauã pare de falar comigo, mas que eu fale toda a verdade, não ofensiva para ele, mas que ele prefiro que ele pare de falar comigo para ele saber a verdade, do que eu mentir ou fazer uma cena para ele e ele continuar falando comigo, entendeu? Então não tem problema quanto a isso. Exato. É óbvio que a jornada de vida, a trajetória de carreira vai nos ensinando a criar essa casca, né? Então você vai ficando mais frio, mas a tua mentorada, o teu mentorado que passa por isso, ele tem que entender que ele está fazendo um mal danado para outra pessoa quando ele não é transparente assim. E eu concordo plenamente contigo sobre aquela questão de acreditar, né, na pessoa, que às vezes ela está fazendo inconsciente. Tem um princípio que eu gosto muito que, se eu não me engano, é a navalha de Hanlon, que diz assim: nunca atribua a malícia aquilo que pode ser facilmente explicada pela estupidez. Então, às vezes a pessoa ela tá fazendo algo só de fato porque ela não sabe que ela poderia fazer melhor, ou que ela não sabe que ela não deveria estar fazendo daquele jeito. Só que é aquilo. Você erra uma vez comigo, a gente corrige. Errou de novo o mesmo erro, eu já vou ter menos paciência, porque errar uma vez é humano, errar duas vezes é uma decisão. Na mesma coisa, pô, a gente já não conversou, não corrigiu, porque daí das duas uma, ou você não foi honesto comigo, não tinha entendido e falou que entendeu, o que é um problema. Esses dias uma mentorada minha falou assim: olha, a estagiária deixou de fazer algo, não me avisou que não fez e isso me prejudicou. E aí, Cauã, o que tu acha? Eu falei: pô, tu tem certeza que tu quer saber o que eu acho? Que pra mim tem dois erros: não fazer e omitir que não fez. Já aqui, pra mim, já tinha estourado. Segundo, então, é o pior de todos. O segundo é o pior, exato. Porque beleza, às vezes alguma coisa aconteceu, você não conseguiu realizar aquilo ali, mas pô, tu não avisar? Eu também, eu entendo dessa forma. Então assim, contratação, pessoa é difícil. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de olhar pelo seguinte lado: só tem BO com funcionário quem tem funcionário para ter BO. É isso aí. E quem tem funcionário para ter BO é porque tá crescendo. É porque tá crescendo, exatamente. E É cara, igual pagar o imposto, né, cara? Você tá pagando imposto é porque você tá crescendo. isso. Tudo Exatamente. bem que a gente não concorda com a carga tributária. Exato. A gente não concorda como o imposto é utilizado, mas significa que se você está pagando é porque você está crescendo. Exato. E por quê? Eu sempre explico o seguinte: a nossa mente, Thiago, acho que talvez você saiba disso, mas ela funciona a partir de histórias que a gente conta pra gente mesmo. E a gente escolhe a história que a gente quer acreditar. Então, se eu quero acreditar na história que eu sou um coitado, porque olha quanto imposto eu tenho que pagar e ai, tadinho de mim, é uma história que me tira ou me dá performance? Me tira performance. Então, quando a gente tem esse olhar que ele é até meio cínico, eu entendo que algumas pessoas que talvez estão mais revoltadas com alguma coisa, elas podem ver essa perspectiva de vida e, nossa, só tem problema com funcionário, quem tem funcionário para ter problema, que idiotice. Mas é porque é a perspectiva que te dá a performance. Total. Eu falei do carro, né? Porque eu tive que mandar pra oficina, porque ele tava dando uns probleminhas. E aí eu tava lavando a louça, comecei a dar risada sozinho, pensando nisso. Minha mulher virou e falou assim: Ih, tá enlouquecendo de vez? Eu falei: não, é que eu tava preocupado com o carro, mas só pode ter um problema na Q3 quem tem a Q3 pra ter problema. É isso aí. E você muda a perspectiva que você está adotando para lidar com aquele problema. Eu acredito que essa é a base para você ir bem em qualquer coisa. Você ser capaz de fazer essas mudanças de perspectiva. Aí, Thiago, passa rápido, né, cara? A gente já está 43 minutos aqui. A gente caminhando para o fim, mas eu queria ainda que você falasse o seguinte. Falei ali, né? A gente falou o diretor mais novo da Bodytech, CEO hoje com 39 anos, que para quem não tem essa noção, gente, só para deixar claro, Thiago, não foi o teu pai, teu avô, não é uma empresa da família, né? E você foi colocado ali, você não herdou nenhuma vaga, você galgou mesmo, etapa a etapa. Gente, para quem tá ouvindo, não tem noção do quão cedo é alguém chegar a CEO com 36 anos, né? Porque o Thiago falou que tá com 39, mas já tá 3 anos como CEO. Thiago, o que... Dentro dessa trajetória de sucesso, cara, com certeza os aspectos de mentalidade, os aspectos comportamentais foram muito importantes, mas o que você consideraria ali como os mais importantes, as coisas que você entende que mais
fizeram diferença para você chegar no ponto de vida que tu tem hoje, com a visão, com a experiência, com todas as conquistas que tu tem aí no cinturão. Cara, o que você diria que mais fez diferença? Cara, a primeira de todas, a ambição. Eu acho que a gente tem que ser vigilante o tempo todo para reativar a nossa ambição. Boa. Parece que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai relaxando, né? Então, eu acho que a ambição lá atrás sempre foi um grande ponto. É, Ser analítico em relação ao comportamento. Então, quando eu comecei a me deparar e conviver com pessoas que tinham condições de vida que eu não tinha, eu comecei a analisar o que que essas pessoas faziam, né? O que que elas, qual era o tipo de comportamento, por onde que elas andavam e tudo isso. E, cara, o terceiro, e não menos importante, o estudo, mas basicamente a leitura. Porque eu, particularmente, tá aqui, eu pedi o pessoal para parar um pouquinho, que tá tendo uma obra aqui para montar meu escritório aqui, a gente tá todo adaptado, eles mexem numa parede, eu mudo e volto para cá. E aí, tem aqui uma quantidade de livros aqui, parte Aham. dos livros aqui atrás, mas eu sou filho, eu sou o 15º filho de 15 do meu pai. Meu pai me fez com 63 anos. Se meu pai tivesse vivo, estaria com 101 anos. Caraca. É, e eu, minha mãe estudou até a quinta série, nasceu em roça. Eu estudei em colégio público até a sexta série, antiga sexta série. Obviamente, quando eu fui para o colégio particular, tomei fumo, porque eu não sabia o que que era estudar, nada daquilo ali. E a partir daí eu comecei a conviver com pessoas que tinham condições de vidas melhores do que eu, ativou a minha ambição, consequentemente ativou o meu lado analítico, comportamental, de perceber o que as pessoas faziam, e não é do dia para a noite que você vai mudar. E Não. depois eu comecei a ter uma dificuldade enorme de estudar, não à toa eu perdi de ano 2 vezes, terminei o ensino médio supletivo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E a partir de algum determinado momento eu me deparei com a leitura. E aí um livro me levou a todos os outros, que até tá aqui, ó. Esse é o livro O Segredo da Mente Milionária. Esse foi o livro que mudou a minha vida, né? Ele tinha sido talvez o sexto livro que eu li assim. E aí eu, a partir dali, comecei a ler. E aí aquele processo que eu estava tendo de ambição e de análise comportamental, os livros me impulsionaram, né? E aí aos 25 anos, eu virei gerente. Na época eu não tinha nem formado ainda na faculdade, nada disso. E aí depois minha carreira, ela graças a Deus foi meteórica. Meteórica. Então, cara, ambição, mudança de comportamento, consequentemente a mentalidade e leitura, cara. Leitura barra estudo é o auge de tudo, assim. E eu vou fazer só uma adição aí, porque é o seguinte, é porque pra tu foi tão natural que eu acho que tu percebeu, mas eu vou deixar claro aqui pra quem tá ouvindo a gente. A leitura e estudo com a aplicação do que estava sendo lido e estudado, Exato, exato. né? Porque eu sei que pra você foi natural, mas muitas vezes a galera da saúde, Thiago, é doente por estudo. Só que se deixar, só estudam. Sim, E elas acham que só estudar constrói tudo. Mas não, o estudo ele é teórico. O que constrói é a aplicação do que foi estudado. a execução, né? A execução. Então eu acho que Isso fala essa. muito isso pra gente o tempo todo, né, cara? Pois é. A vida toda. A execução, ela. E eu tive muito isso mesmo, assim, porque em vários momentos as pessoas até me perguntavam, cara, mas como é que você sabe disso? E aí, às vezes, eu nem sabia, e lá atrás eu não sabia explicar. Explicar. Muito Mas, louco, né? aí eu falava, cara, porque na verdade aquilo que eu li, quando eu me deparava, eu lembrava daquilo e aí eu aplicava. Da melhor forma? Não, mas eu aplicava e no fim algumas coisas, a maioria dava certa. Então é fato isso, né? Pois Senão é. a gente se torna muito estudioso, E só. só. E Exato. só. É o famoso aprendedor eterno, né, cara? Exato, cara. Exato. Eu sempre fui o oposto nesse sentido. Eu tenho uma facilidade muito grande de extrapolar as informações pela forma como o meu cérebro funciona mesmo. Tem uma neurodivergênciazinha aí que acaba me ajudando em algumas coisas. Então, tu começa a me ensinar alguma coisa, eu preciso entender o conceito. Eu entendendo o conceito, eu consigo extrapolar aquilo e uma vez que eu extrapolo, eu já tenho que ir lá e fazer. E aí, enquanto eu faço, eu vou ativando aquele conceito que eu aprendi. Então, eu sei que o que me ajudou a construir o que eu tenho hoje é a velocidade de execução. Cara, velocidade de execução, pra mim, bateu tudo. Porque eu pegava, lia, estudava, via alguma coisa nova.
e eu já executava com tanta explosão e velocidade que até se tivesse errado ainda dava certo. Exato. É a história de Sabe? você, você aplica, nem tudo vai dar certo, mas Exato. o 10% que deu certo é o suficiente para coisa avançar de forma absurda, cara. Exato. E, Thiago, tenho duas coisas aqui antes da gente encerrar. A penúltima, como eu sempre trago aqui no podcast, eu já tinha feito outras edições, né? Agora a gente está nesse formato novo. Tu é o segundo convidado, então com certeza aí um podcast especial. Eu busco sempre trazer pessoas que eu tenho algum relacionamento, seja de como sendo minha cliente, ou igual a gente ali, né? Que a gente se conheceu ali graças ao Vitor, lá no Vida de Mentor. E pessoas que eu tive algum contato de alguma forma. Eu queria te perguntar o seguinte. Quando eu pergunto assim, algo que você aprendeu comigo, qual é a coisa mais marcante assim de todas as nossas conversas assim que você fala assim, ó, isso daqui, o que mais fez diferença pra ti nas nossas trocas, Thiago? Cara, o que eu vou te falar, duas coisas que fizeram, mas eu não tenho como não citar as duas, tá, o Cauã? Não, então pode ser as duas. É, Eu aceito. a primeira foi quando a gente tava ali, você foi meu anjo lá na mentoria, né? E aí a gente tava trocando ali, eu tava com uma dificuldade ali de tração do negócio, e aí foi quando você me fez lembrar o que a gente começou falando aqui sobre o ticket alto. E aí eu falei, cara, eu quero o ticket alto. Aí você falou, cara, mas para esse público aí, você não vai conseguir colocar o ticket alto, porque esse cara vai optar entre pagar a tua mentoria e botar o dinheiro dentro de casa, vai botar o dinheiro dentro de casa com razão. Esse é o grande ponto. E aí entra o segundo ponto atrelado a esse, que é o maior para mim. Ele falou, cara, você me falou, eu vejo um propósito muito grande nisso que você está fazendo sobre a mentoria de carreira, de pegar a galera da base e transformar, que aí tem a ver com essa história de comportamento. Sim. É um propósito muito grande, eu acho louvável e eu acho que você tem que seguir por aí. Porém, não agora, porque o propósito não vai pagar a tua conta. E aí qual é aquilo ali pra mim foi um puf, na hora assim, e aí aonde que eu entro com isso? Eu falo, cara, é a romantização. A gente tem um propósito, todo mundo tem um propósito, às vezes é o que mais é difícil a gente encontrar, mas quando a gente encontra, a gente quer romantizar demais e na verdade você pode escalar de outra forma, fazer o teu negócio, teu produto ancorar muito melhor e aí depois que você estiver bem, você Chega onde vai você lá quer. pegar o teu propósito, que aí vai ser hobby, prazeroso, vai ser aquela coisa que você não tá nem aí para ganhar dinheiro, que você tá, mas não adianta você fazer isso agora, porque senão você se frustra, porque precisa ganhar dinheiro, precisa escalar, precisa ter a credibilidade, tem todo o processo. Então, E cara, essa tua fala para mim do propósito não paga a conta foi um soco no queixo. que massa, cara. E assim, que não seja mal interpretado por quem tá ouvindo a gente, porque é maravilhoso quando o propósito ele casa certinho Exato. com essa geração de receita. Maravilhoso. Agora, e quando não casa? Tem gente que vai optar pelo propósito e eu também acho, pô, cada um com a sua vida, entendeu? Se você banca isso, cara, manda bala. Agora, é o que eu tava falando com o mentorado hoje mais cedo. Eu falei assim, ele falou assim, Cauã, como é que eu faço pra ter a tua vontade? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei, sabe por quê? Daqui a 3 meses, mais ou menos, eu vou ter que pagar matrícula da escola do Alexander, que ele vai começar na escola. Uhum. Como é que eu te dou isso? A minha cabeça dói só de imaginar eu ter que botar meu filho numa escola pública com um monte de criança causando, Exato. onde ele não vai ser cuidado, onde ele não vai aprender nada. Pô, eu já fico maluco. Como é que eu ensino isso? Faz um filho? Às vezes não adianta. O que mais tem é gente com filho que também não tem responsabilidade. Então, assim, é legal quando você casa propósito e o dinheiro na mesma coisa. Mas, primeiro, vamos onde vai levar a gente, sabe? E na verdade eu acabei não falando aqui, foi bom você reforçar aqui para não ser mal interpretado, é que na verdade o que você quer me dizer, cara, você tem um propósito, só inverte a pirâmide do propósito. Isso, perfeito. Entende? Só inverte ela, vai naquela galera ali que é a tua linha de raciocínio, que é com quem você está acostumado a falar, quem vai entender com o que Isso. você fala. Depois,
a tua pirâmide vai para o contrário, e aí você vai atingir lá a outra turma lá de certa forma. Então você deixou claro que era para eu manter o propósito, porém invertendo a pirâmide. E porque é o seguinte, ó, para quem tá ouvindo, isso daqui é uma baita de uma sacada. Quando você fala com o mais avançado, o mais básico, ele também se interessa. É isso. Agora, se o Thiago, gente, porque a ideia do Thiago era começar da base da pirâmide com um trainee. O cara, a moça nova que tá ali, que é, sabe, às vezes até nem tá incluso ainda no mercado de trabalho, né? Porque você tem uma trajetória que, pô, isso aí tinha que virar livro, inclusive, tá, Thiago? Fica aí a sacada, vai gravando aí algumas coisas, isso aí tinha que virar livro, cara. E assim, se ele começasse falando com essa base, gente, o CEO, os outros executivos que tem muito a aprender com o Thiago, iam se desconectar. Alguns mais visionários poderiam até ver e falar assim, cara, esse Thiago ele é diferenciado. Mas a real é, se o Thiago se comunicasse com o iniciante, todos os avançados acabariam se distanciando dele. Agora, quando ele foca nos maiores, nos mais graduados, né, na galera do nível dele, quem tá abaixo também quer ouvir, cara, o que um CEO conversa? Como é que um CEO vê o mundo? Como é que um CEO analisa os desafios? Pô, e aí nisso você consegue o quê? Filtrar o cara que realmente vai tirar valor com você lá na base da pirâmide. Então essa foi a parte mais legal. E aí, antes da última pergunta, eu vou evidenciar uma coisa aqui muito, muito forte para vocês. Por que eu faço essa pergunta pô, o que tu aprendeu comigo? Gente, eu não sou CEO, quer dizer, eu sou CEO da minha empresa, mas é fácil, né, ser CEO da própria empresa, né? Mas, brincadeiras à parte, eu não sou CEO. Eu não tenho a experiência que o Thiago tem, eu não tenho a trajetória que o Thiago tem, sabe? Eu não fui ainda tão longe quanto ele já tá, mas percebam o seguinte, toda pessoa de sucesso, ela é capaz de tirar valor de qualquer interação. Eu aprendi isso com o Damásio. Porque o Damásio já tirou sacada e eu tenho vídeo do Damásio dando depoimento pra mim, viu, Thiago? Todo cara foda no que faz e que alcançou coisas muito boas na vida, ele é capaz de aprender com a professora do ensino fundamental. Agora, se eu te falar, Thiago, que tem gente por aí, porque já aconteceu, já falaram na minha cara, que tá aí faturando 10, 12 mil, o que não é um demérito, mas prestem atenção na história. 10, 12 mil, virar pra mim e falar assim, não, eu acho que tu não pode me ajudar, eu acho que tu não tem nada não pra mim. Isso é brutal, assim, porque eu penso e falo assim, cara, que loucura. Mas tudo bem, não leva pro coração. Mas pra quem tá ouvindo e vendo a gente, eu quero que vocês se deem conta disso. O cara é um CEO com muito mais experiência do que eu, com muito mais conquista do que eu na vida. Ele pega 2 frases minhas e ele tira valor disso e ele faz resultado disso. Onde que está o mérito? Na pessoa que sabe aprender e que tem humildade para se colocar nos mais diversos momentos ali e aprender em todos esses momentos. Então, gravem isso para a vida de vocês. Continuem sempre aprendendo com as pessoas mais diversas que vocês puderem imaginar. Beleza? Não, e não é só isso, é porque além dessas 2 frases, a gente teve a oportunidade de se falar depois ali pro WhatsApp, nos encontramos em São Paulo, e o tempo todo que eu parto do princípio seguinte, Cauã, qualquer pessoa que está mais avançado em algo que eu quero fazer, ou que eu tenho que fazer, ou que eu estou fazendo, essa pessoa sabe mais do que eu. Entende? Interessante. Então, é minha necessidade, minha obrigação comigo mesmo a ouvir o que a pessoa está falando e entender o que dela eu vou absorver e vou usar para mim, entende? Então, a partir do momento que eu venho para estruturar a minha mentoria e eu me deparo com o Cauã, eu não tô nem aí se o Cauã é psicólogo, nutricionista, ator, qualquer coisa. O que eu tô olhando é o Cauã tem a mentoria melhor do que a minha, tá avançadíssimo lá no grupo lá do coisa. Eu só tenho que ouvir esse cara. Aí é a hora que eu tenho que deixar os meus ouvidos atentos
para eu poder absorver no primeiro contato a história do propósito, no segundo outra coisa, e depois quando eu tenho um insight eu te mando a mensagem, você fala, não, é isso mesmo e tal, e aí eu, cara, e eu vou. Então, ou seja, a humildade, ela é uma necessidade de quando você observa alguém que está fazendo alguma coisa que você quer fazer e ela está muito mais avançada, bichão, você pode até não ir com a cara da pessoa. É, Se ela tá fazendo mais que você, ela é melhor do que escuta. você. E aí, só para finalizar, não é demérito, Cauã, ganhar R$ 10.000. Não, de jeito Mas nenhum. R$ 10.000 hoje não paga a conta de mais ninguém, bicho. Infelizmente, cara. Isso é a verdade. Só paga a conta de Infelizmente. uma pessoa de 21 anos que não tem filho, não tem nada, não tem casa, não mora com os Exatamente. pais. Aí é muito dinheiro mesmo. Fora isso, cara, esquece. Exatamente, cara. E isso é a mentalidade, gente. Isso é a mentalidade. E agora sim, tá? Pra gente encerrar, é uma coisa assim, levemente filosófica, Thiago, mas se você pudesse mandar uma mensagem que todas as pessoas do mundo ouviriam, o que tu gostaria de falar nessa mensagem, cara? Cara, profundo isso, né? É, falei meio filosófico. Cara, acredite que todo mundo que foi colocado nesse mundo foi colocado para ter um potencial absurdo e alcançar o sucesso. Eu creio que Deus não colocou nenhum de nós nesse mundo para sermos mediano, para sermos coadjuvantes, pelo contrário. Então, acredite nas suas convicções, vá atrás delas, seja humilde para ter que abrir mão quando tiver que abrir daquilo que você pensa e insiste, mas não desista nos primeiros empecilhos ou comparações, que é o pior problema que a gente pode ter, mas persista acreditando e, acima de tudo, cuidado com as pessoas que você convive. Cuidado com as mesas que você senta. Se você for a melhor pessoa da mesa, com certeza você está no lugar errado. Então, ambiente muda tudo. Foi o que aconteceu comigo e eu tenho certeza que todas as pessoas que pensam assim têm um sucesso na vida. Muito bom, cara, muito bom. Pessoal, eu espero que vocês tenham tirado insights valiosos dessa nossa conversa aqui, tá? Se você ainda não segue a gente nem no YouTube, né? Não tá inscrito no YouTube, ou não segue a gente lá no Spotify, no Instagram, lembra de seguir a gente. Thiago, se a galera quiser ir acompanhar o teu trabalho, tanto no Bali Park quanto como mentor, como é que a galera pode te encontrar aí? No Instagram, por enquanto eu tô no Instagram e no LinkedIn, né? Ambos Barreto TS. Então, @Barreto TS vai me achar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Em breve vai sair o YouTube, vai sair todos os outros Boa. canais aí. Serão todos bem-vindos, estou à disposição aí. Boa. Então, galera, é isso aí. Sigam lá o Thiago, tá? Tem muita coisa para aprender com ele ainda. Hoje aqui foi só um gostinho. Espero que tenha feito muito sentido. A gente se vê no nosso próximo episódio e lembra do que eu sempre falo. Não é só sobre a gente vender mais, é sobre a gente impactar e salvar mais pessoas com o nosso trabalho. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!